Olá, canal Elite Oculta. Eu me chamo Guilherme. E esse é o meu nome real. Bem, eu não tenho o que esconder. Usarei todos os nomes reais aqui no relato, inclusive os nomes das cidades e lugares. E eu só mudarei o nome da minha ex-esposa, pois dela eu não gosto nem de lembrar. Bem, atualmente eu moro na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sei que muitos vão dizer que a cidade é um fim de mundo, tem dinossauros e blá blá blá. Mas a minha cidade é normal como qualquer outra. Na época do ocorrido, eu tinha 25 anos. Era policial civil e morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que fica a mais de 4.000 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Na época, eu havia acabado de sair de um relacionamento tóxico. Mas na época, eu amava muito essa garota, que chamarei aqui de Sabrina. Bem, ela me controlava e os meus amigos tentavam me alertar sobre o tipo de vadia que ela era. Obviamente, eles falavam com outras palavras e de um modo sutil, para que eu não me estressasse. Mas mesmo assim, para mim, os meus amigos eram mentirosos, falsos e não queriam saber da minha felicidade. Então, eu acabava me afastando de todos. A Sabrina me controlava, eu não podia ter redes sociais, que ela queria saber de todos que eu tinha adicionados como amigos. Mas por outro lado, ela sempre fazia o que bem entendia. Viajava com as amigas, e o motivo de não me levar é que para onde ela iria só haveria mulheres. Bem, o estopim da situação ocorreu quando eu contratei um detetive particular para a seguir. E as fotos que ele me trouxe foi daquela vadia com outro cara entrando em um motel. Bem, eu fui embora para casa totalmente transtornado, pois eu estava determinado a matar a ambos. Mas resolvi esperar um pouco para não agir de cabeça quente, pois queria planejar algo que não deixasse pistas no meu envolvimento. Então pensei que talvez eu poderia levar tudo numa boa. Fingi que não sabia de nada e que tudo estava às mil maravilhas, pois eu poderia contratar um matador profissional, já que no meu ramo eu conheço vários, e assim fazer tudo parecer um assalto seguido de morte. Certa noite, eu decidi dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça. E foi aí que eu vi um cartaz no poste de uma rua, a poucos quarteirões da minha casa, que dizia o seguinte: amarração amorosa com magia negra e boneco voodoo. Tenha a pessoa amada implorando pelo seu amor e o pagamento após resultados. Neste momento, eu anotei o telefone e resolvi aprimorar a minha ideia. O meu plano era fazer a Sabrina passar por tudo que eu passei. Eu queria vê-la nos meus pés, implorando para ficar comigo. E quando esse momento chegasse, eu a trataria como um lixo. A usaria e a desprezaria como um cachorro. Peguei o telefone e liguei para uma mulher que se chamava Dona Lia e morava na cidade de Januária, a 300 quilômetros de Montes Claros. Eu fui até lá e tive uma consulta com ela. Ela jogou o tarô e disse várias coisas sobre a minha vida, inclusive que a Sabrina nunca me amou e só estava comigo por medo devido ao meu status de policial civil.
Considerei a hipótese dela ser uma charlatã, mas tudo que o seu oráculo disse bateu com a minha vida. Ela disse que não pegaria o meu caso, porque, além de ser difícil, era perigoso. Mas me indicou uma outra bruxa que morava ali perto, e que essa mesma tinha métodos mais obscuros para me ajudar. Ela me passou a localização e disse que essa bruxa se chamava Vitória, e também me indicou um outro feiticeiro muito bom também, que se chamava Tio Pulu. Atualmente, esse Tio Pulu é falecido. Apenas a Dona Lia e essa tal de Vitória que são vivas ainda. E a tia Lia deve ter por volta dos seus 80 e poucos anos. E essa Vitória, eu não faço ideia da sua idade. Bem, então eu decidi ir até a bruxa, pois como ela se chamava Vitória, associei o seu nome à minha causa. A bruxa morava em um sítio na estrada, rumo a Pandeiros, a mais ou menos 40 quilômetros de Januária, extremo norte de Minas, quase chegando na Bahia. Bem, eu queria algo para me descontrair. Então enrolei um chá, peguei o meu CD com Cyndi Lauper e coloquei no som do carro no volume máximo. E até mesmo eu me odiei por um momento, pois essa era a música preferida de Sabrina. E a frase da música era o que ela sempre dizia quando saía com as amigas: as garotas só querem se divertir. Agora eu entendo todo o contexto e todas as indiretas, mas realmente houve um tempo em que éramos felizes. Mas como dizia Chester Bennington do Linkin Park, o difícil não é conseguir, e sim manter. Bem, cheguei até o local indicado e percebi que o sítio ficava em um vilarejo bem afastado da cidade. E quando cheguei ali, todos me olhavam com uma cara de surpresos. Encontrei a Vitória e me estranhei, porque a Dona Lia me falou que ela era uma senhora, mas quando a vi, ela era uma linda jovem de não mais 19 anos. Eu, assustado, perguntei se não era neta da Vitória ou algo do tipo. Porém, ela disse que não. Ela me disse que era a própria Vitória, a bruxa temida por todos, e que também eu poderia chamá-la de Bruxa de Évora. Neste momento, eu já estava bem descrente, mas encantado com a sua beleza, eu resolvi escutar tudo que ela tinha a me dizer. Entrei e percebi um cenário meio macabro em sua casa. Uma cabeça de bode pendurada na parede, inscrições antigas e desenhos satânicos por todos os cantos. Inclusive, havia uma mesa de centro com um crânio em cima, e em cima desse crânio havia uma vela preta de cera de abelha, que exalava até um cheiro muito agradável. A bruxa me falou as mesmas coisas que a Dona Lia havia me falado. Porém, ela disse que trabalhava com os mesmos demônios do bruxo São Cipriano, e que a palavra impossível não existe em seu vocabulário. Ela me perguntou se eu tinha algum objeto que pertencia a Sabrina. Então, eu a entreguei uma blusa dela que havia ficado no carro. Ela falou uma língua estranha, invocou um demônio que se chamava Pazuzu, o atormentador de mulheres. O intuito era deixar Sabrina apaixonada por mim,
ao ponto dela ficar louca. E em troca, a entidade pediu um sacrifício de um bode preto, onde o mesmo não poderia ter nenhum fio de cabelo branco em seu corpo. E em seguida, que eu tivesse relação sexual com a Vitória para selar o pacto, já que a entidade estava incorporada nela. A Vitória era jovem e linda. Então nós transamos loucamente toda aquela noite, enquanto a chuva forte caía lá fora. O meu vigor sexual era tanto que transávamos em todas as posições, e sempre eu parecia querer mais e mais. Era uma loucura, e aquilo tudo parecia não ter fim. Até que finalmente, depois de 5 horas, ela disse: "Está consumado. A vida da moça não fará sentido sem tu. E quando você se enjoar dela, eu virei e consumirei a moça como uma fera consome a presa, sem dó e nem piedade." Me assustei com as palavras daquela bruxa, mas logo em seguida, ela estendeu a mão e soprou um pó na minha cara. E na mesma hora, eu desmaiei ali mesmo na cama. Quando acordei já pela manhã, eu não vi a Vitória na cama. Então, eu ouço uma voz de uma velha cantarolando na cozinha. Eu vou em direção da voz e o que vi ali me fez gelar a espinha. Era a Vitória. Porém, não aquela jovem que conheci na noite passada. Agora, ela parecia ter no mínimo 80 anos de idade, com cabelos brancos, falhos e muito desgrenhados. Ela cantarolava uma música antiga e me perguntou qual era a surpresa, pois parecia que eu havia visto um fantasma. Eu, gaguejando, perguntei por que ela estava velha daquele jeito, sendo que ontem ela estava jovem e muito radiante. Ela então, com a sua voz rouca, deu uma gargalhada e logo respondeu: "Essa sou eu, meu jovem. Ontem você estava enfeitiçado, e por isso vi uma jovem e bela. Mas não liga pra isso não. Essa é uma artimanha que eu uso com jovens bonitos. Mas agora você já conseguiu o que queria, né? Agora, meu rapaz, tu já pode ir embora." Entrei no carro e voltei para Montes Claros e chorei por todo o caminho, pois eu não acreditava que havia transado com aquela velha. Bem, eu não estou desmerecendo as pessoas velhas, pois hoje eu também sou velho. Mas para um jovem, isso é muito traumatizante. Também, a saudade de Sabrina aumentava cada vez mais, pois eu nunca tinha amado alguém em toda a minha vida como eu amava ela. Mas quando cheguei em Montes Claros, eu chamei a Sabrina e disse que estava com outra mulher, e que o meu amor pela Sabrina havia esfriado. E também disse que era para nós darmos um tempo. Bem, ela aceitou numa boa. E eu fui embora de casa chorando. Dali em diante, eu fui morar em um quarto que eu havia alugado. Bem, não se passaram nem 3 dias, e a Sabrina veio atrás de mim me implorando para que eu voltasse para ela. E como eu ainda estava apaixonado, nos reconciliamos. Mas com o tempo, tudo que eu sentia por ela foi esfriando, até chegar ao ponto que ela, para mim, não significava mais nada.
Eu a traía com outras, a humilhava, mas mesmo assim ela não saía do meu pé. Fazia barracos, me ameaçava de morte e chegando até ao ponto de agredir a minha amiga na rua. Bem, com o tempo eu cansei e mesmo não a amando mais, eu resolvi fingir que a amava, somente para evitar toda essa situação desconfortável que poderia resultar em uma desgraça muito maior. Então, em uma quinta-feira, eu voltava do trabalho para casa. Isso depois da Sabrina ligar inúmeras vezes para a delegacia para saber se realmente eu estava no trabalho. E meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas de Montes Claros. E minhas únicas companhias eram a lua cheia e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando assim as latas de lixo. E em um outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do trabalho. E foi quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. E então comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado, enquanto aqueles passos não paravam de me perseguir. Eu virei depressa, porém não havia nada além de sombras. E daí o meu medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Saquei a minha arma e corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente e nada. Continuei a andar, tentando manter a calma, e faltando poucos metros para chegar em minha casa. Já mais tranquilo, eu parei e finalmente em frente à minha porta, eu peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida, e quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente a Sabrina já estava dormindo. Procurei as minhas chaves em todos os bolsos que tinha, mas não a encontrei. E então os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro e eu estava meio tonto e não conseguia me manter de pé. O mundo girava vertiginosamente e eu tentei gritar, mas a voz não veio. E aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Eu juntei então todas as minhas forças e no movimento brusco eu disparei 3 vezes contra aquele vulto, que numa velocidade fora do comum se desviava dos tiros. Ou então os tiros atravessavam aquela coisa sem lhe causar danos. O vulto se aproximou e pude perceber que era aquela velha bruxa. E mesmo depois de 2 anos, eu pude reconhecer a face demoníaca daquela velha horrenda. Ela caminhou em minha direção, estendeu a mão e soprou aquele pó na minha cara, mas desta vez eu não desmaiei. Porém, eu caí paralisado, e a única coisa que eu conseguia mexer era os olhos e balbuciar algumas palavras. E pelos barulhos dos tiros, a Sabrina abriu a porta e se deparou comigo ali caído. Ela tentou me reanimar e me levar para dentro de casa,
mas na direção em que eu olhava, eu via a velha bruxa se transformar em uma fera horrenda. O seu corpo assumia uma forma animalesca, os seus olhos eram vermelhos como fogo, e a sua aparência era grotesca, e a sua cabeça parecia a de um cão enorme, com dentes tortos que sobressaltavam a sua boca. Com muita dificuldade, eu consegui balbuciar baixinho para Sabrina olhar para trás. E quando ela olhou, eu só escutei os seus gritos e aquele demônio pulando em cima dela e a devorando diante os meus olhos. E eu ali caído com a arma a poucos centímetros das minhas mãos. Porém, eu não podia fazer nada, pois estava paralisado. A fera dilacerou Sabrina lentamente, até que, por fim, ela parou de gritar. Então a fera virou-se para mim, deu um rosnado e foi embora. E quase nenhum vestígio de Sabrina ficou ali no chão. Mas quando a polícia chegou ao local, eu contei tudo o que havia acontecido. Porém, o animal foi identificado como uma onça, o que não é comum aqui na região. Mas de acordo com a perícia, eu fui drogado assim que cheguei em casa. E quando Sabrina tentou me socorrer, algo ou alguém a atacou. E me poupou porque viu que eu estava em uma posição inofensiva. Bem, esse foi o pior pesadelo da minha vida. E devido a isso, eu me mudei aqui para o Acre, aonde eu sou policial aposentado. Bem, o meu conselho para vocês é: nunca procurem fazer amarrações amorosas para ninguém, pois o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Boa noite. Boa noite. Sou muito fã do seu trabalho e acho bastante interessante esses relatos de lobisomem. E eu sou de uma cidade do interior da Paraíba chamada Remígio. O meu nome é Davi, eu tenho 22 anos e quando eu era criança, eu sempre ouvia histórias de lobisomens que eram contadas pela minha avó. Porém, eu nunca acreditei nessas histórias, exceto um dia quando a minha avó falou que teve uma época em que ela disse que tinha um amigo que tinha comportamentos estranhos. E um desses comportamentos era dormir o dia todo. E sempre, em noites de lua cheia, ele falava que tinha compromissos inadiáveis. E quando retornava do tal compromisso, era só no dia seguinte, e sempre com a roupa rasgada. E quando todos perguntavam por que as suas roupas estavam rasgadas, ele falava que tinha sido seguido e atacado por cães da raça Pitbull. E isso acontecia quando ele tinha ido à casa de um amigo dele. Bem, ele sempre usava essa desculpa. E também usava esse falso testemunho para conseguir se safar e mudar de assunto. Mas na verdade, naquela cidade quem tinha cães daquela raça Pitbull era um vizinho que era de uma idade mais avançada, que morava a alguns metros da casa da minha avó. Porém, ele garantiu que os seus cães jamais atacariam alguém, pois eles ficam presos em correntes no quintal da residência do vizinho, para assim cuidar das suas galinhas. Bem, um detalhe, este homem que era amigo da minha avó nunca parecia envelhecer.
E quando as pessoas perguntavam qual era a sua idade, ele só resmungava com um tom de bastante ignorância. E também, com um olhar irônico, ele falava: "Isso não é da conta de vocês. Da minha vida cuido eu. E da minha idade só interessa a mim mesmo." E ouvindo a resposta desse sujeito, as pessoas ficavam desconfiadas pelo motivo do homem ser tão misterioso, ainda mais em noites de lua cheia. Pois nessas noites ele ficava muito agitado e sempre quando estava com todo o pessoal reunido em algum lugar, ele queria voltar para casa sempre à meia-noite. Bem, em uma certa noite, um outro vizinho da minha avó se ofereceu para acompanhar o tal sujeito até a sua casa. E nesse dia, o relógio marcava 11h50 da noite. Eles estavam caminhando por uma estrada de terra muito escura, quando de repente o homem falou bem alto com uma voz demoníaca: "Eu tô com muita fome." E depois deu uma gargalhada como se fosse uma legião de demônios. Saiu correndo em uma velocidade impressionante. E vendo isso, o outro homem que estava lhe acompanhando ficou tão assustado que também saiu correndo e pedindo por socorro. E um pouco mais adiante, ele ouviu um uivo aterrador lá no final daquela estrada sombria. No dia seguinte, o rapaz contou tudo para todos da vizinhança, que ficaram rindo e tirando sarro dele, e ele ficou muito triste e com muito medo de ter tido aquela experiência assustadora. Então, ele resolveu morar em outro lugar bem afastado dali. Algumas semanas se passaram e começou um grande sumiço de animais naquela região, que era uma área rural com várias estradas escuras e com muitas matas nos lados esquerdos e direito. E também, naquela região havia muitas galinhas, cabras, ovelhas e porcos. E esses animais desapareciam de forma misteriosa. Os vizinhos também começaram a ouvir uivos bem altos e assustadores. Bem, porém, este fato só ocorria nas noites de lua cheia. E depois de mais de 2 semanas, os vizinhos começaram a avistar uma criatura meio homem e meio cão, com grandes par de olhos vermelhos e dentes afiados. E também outros moradores falavam que era um urso. Mas como? Se aqui no Brasil não existem ursos. Bem, em uma noite, um dos moradores ouviu passos de alguém ou algo muito pesado rodeando a sua casa. E imediatamente, ele pegou a sua espingarda e cuidadosamente apagou as luzes. E da brecha da porta, ele espiou e viu uma criatura enorme com pelos negros. E aquela criatura estava agachada. E logo em seguida aquela coisa ficou de pé, igual a uma pessoa. Bem, aquela criatura terrível tinha cerca de 2 metros de altura. Tinha unhas muito grandes e pontiagudas. E também grandes dentes, olhos vermelhos, e as suas patas traseiras eram enormes, como se fossem as de um cachorro. E depois, aquela criatura deu um grito muito feio e ficou rodeando a casa, rosnando e uivando muito alto. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Porém, o vizinho pegou a lanterna e saiu para verificar se aquela besta dos infernos tinha ido embora. Mas para o seu espanto, quando ele chegou no quintal e clareou com a lanterna, ele viu aquela criatura devorando um dos seus cachorros. Ele atirou 5 vezes na criatura,
e 2 tiros acertou. Bem, aquela coisa saiu gritando e correndo em uma velocidade assustadora. Ali, um pouco mais próximo, outra vizinha também ouviu o barulho dos tiros e perguntou por qual motivo para que o seu vizinho estivesse atirando. E ele respondeu: "Olha, dona Conceição, eu descobri quem foi o responsável pelo sumiço de muitos animais. Foi um lobisomem." Bem, se passaram mais de uma semana, e em uma quinta-feira, noite de lua cheia por volta das 11h30 da noite, os vizinhos montaram a armadilha para pegar o lobisomem. E depois de todos entrarem em suas casas e ficarem esperando dar o horário certo, quando o relógio começou a marcar meia-noite, a minha avó, junto com os demais vizinhos, ouviram uivos que vinham da mata. E neste momento, alguns pegaram as suas espingardas e ficaram aguardando aquele lobisomem horrível. As pessoas estavam em cima das árvores, mas infelizmente só 3 vizinhos tinham espingardas. Mas mesmo assim, eles deram conta, pois quando o lobisomem se aproximou, eles atiraram por várias vezes, atingindo aquela criatura dos infernos. E então aquela coisa saiu correndo e rosnando em disparada em direção à mata. E um dos vizinhos muito corajosos perseguiu aquele ser. Ele encontrou a criatura agonizando de dor. E também a criatura estava sangrando como se fosse um saco furado. E ele, vendo que o lobisomem não tinha forças para correr, aquele homem atirou mais 3 vezes contra a criatura. E aquele monstro já estava voltando à forma humana. E foi aí que ele olhou mais de perto e viu que o lobisomem era aquele homem misterioso que nunca revelava a sua idade. Bem, depois desses fatos, as coisas começaram a melhorar. E ninguém não tem mais medo de sair de casa à noite, pois o lobisomem já não mais existe naquela região. Bem, Fael, obrigado por contar o meu relato. Um forte abraço para você e a todos os inscritos do canal Elite Oculta. Boa noite. Na verdade, eu sempre odiei casos de terror. Porém, desde este fato, por algum motivo comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui para contar o meu relato. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore. Em especial, o do lobisomem, que percorre minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios e todo mundo da minha família sempre amou cães e lobos. E por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado. E, consequentemente, me tornei um grande fã da história do lobisomem. Tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado, ou a minha mãe. Foi horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos. E como todo final de ano, eu ia visitar a minha avó em Itapiúna, no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. E por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos
das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava, mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira. E pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Dessa vez, mais velho, pude ir de bicicleta junto do meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre o lobisomem eram lorotas. E por sair ao anoitecer, mais ou menos umas 7:30 da noite, minha avó brincou dizendo: "Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer de você picadinho." Eu não vou mentir, eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, eu sempre achava mentirosa, mesmo não dizendo. Bem, saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos grotescos vindo de dentro da mata que estaria ao redor de todo o caminho. Tenho que admitir, era horripilante aquele caminho. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali, de dia ou até mesmo de noite. Porém, infelizmente, o meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira, por causa da suposta raposa que estaria matando as galinhas por ali. Poderia nos atacar se estivessem pelas redondezas. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que raposa é perigosa, eu achava que isso era o de menos. Poderia fugir de bicicleta ou atiçarem os cães nela. E continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um uivo, os cães ficavam em alerta. E já, perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo, ou coisa parecida, até que caí da bicicleta ao ser surpreendido por uma vaca saindo do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira e decidi voltar. Porém, os cães correram para a direção da árvore e eu não podia abandoná-los. Mas, na verdade, eu estava cagando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente em alerta e com muito medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos, e ela estava de costas. Parecia um cachorro, porém ela não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé comendo a galinha. E eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu estivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão, chamando a atenção da criatura. E a imagem dela ao virar era totalmente bizarro. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser o efeito do sono, ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando do caminho até o local da criatura, porém não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri. Estava tudo um breu total, e eu corria sem direção.
eu ouvia o mato se mexer ao meu redor. Eu tinha certeza que a criatura estava por perto. Então usei toda a minha energia e corri mais ainda, o bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada e nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora, até encontrar os cães, que estavam horrorizados. Eu estava exausto, mas logo percebi o mato se mexendo próximo a mim e os cachorros ficaram em posição de ataque. Pude ver aquela coisa saindo do mato e parando a 20 metros à minha frente. Apesar da Essa é mais uma história de estradas desertas que escondem mistérios além da compreensão humana. Naquela noite, nós paramos para ajudar o motorista no meio daquela escuridão, e o meu tio ficava perguntando se nós estávamos escutando uns barulhos no mato. Ninguém escutava nada, e somente ele ouvia. Então, ele foi se deitar na cabine, enquanto nós ficamos terminando de trocar os pneus furados. Então, começamos a ouvir vozes conversando, e era a voz do meu tio. Porém, não tinha mais ninguém ali com ele. Ele estava conversando com alguém que nós não conseguíamos ver. Só que o pior ainda estava por vir. Boa noite, me chamo João e sou de Apuí, no Amazonas. Esses dias o meu filho estava com o meu celular e eu vi que ele estava assistindo um vídeo com o título O Cão Negro na Ponte. Fiquei curioso e fui ver com ele o tal vídeo. E me arrepiei inteiro, pois a história do senhor do relato era quase igual à história que se passou com meu tio. Parecia até que eu estava escutando ele contar. Tudo aconteceu em 1938. O lugar havia acabado de ser fundado e nós estávamos indo para Manaus de caminhão, pois eu queria trazer uns móveis que pertenciam à família do meu irmão, que estava de mudança para Apuí. E lá estávamos eu, o meu tio e o motorista, numa viagem de mais de 17 horas, extremamente cansativa. Fizemos um bate-volta bem rápido e quando chegamos, já colocamos as coisas no caminhão. E então pegamos a estrada novamente, pois queríamos resolver tudo o mais rápido possível. E era quase noite quando pegamos a estrada de volta. E mesmo cansado, o motorista resolveu enfrentar o longo caminho de volta, sem mesmo descansar. E já era por volta de 10 da noite, quando no meio do nada, vimos um caminhão de carga parado no meio da estrada. E 2 homens acenderam a lâmpada pedindo ajuda. Bem, ficamos com o pé atrás, pois poderiam ser ladrões que estavam roubando eles. E viram a oportunidade de nos roubar também. Só que mesmo assim, o motorista parou. E do lado de dentro, o meu tio segurava uma arma, caso os homens tentassem alguma coisa. Então, o motorista disse o que aconteceu ao amigo. E o senhor de idade, que era o dono do caminhão, logo falou: furamos 2 pneus. E tá muito difícil trocar aqui. Descemos e o ajudamos, para ele se mandar daquela escuridão. Só que quando estávamos lá, trocando o pneu, então o motorista disse o que aconteceu ao amigo. E o senhor de idade, que era o dono do caminhão, logo falou: furamos 2 pneus. E tá muito difícil trocar aqui. Descemos e o ajudamos, para ele se mandar daquela escuridão. Só que quando estávamos, não vimos nada.
e começamos a rir dele, pois deveria ser o sono, pois já fazia um tempão que nós não dormíamos. Então, ele levantou e disse que ia para o caminhão e ia dormir um pouco. E nós ficamos terminando o serviço. Só que uns minutos depois, nós conseguimos trocar os 2 pneus. E foi quando escutamos uma voz do outro lado do nosso caminhão, e era a voz do meu tio. Porém, ele estava sozinho e não havia ninguém ali com ele. Fomos devagar para o lado de trás, bem curiosos para saber o que estava acontecendo. E vi o meu tio em pé do outro lado da estrada, perto do mato, conversando com alguém que não víamos. Me arrepiei inteiro na hora, pois não tinha ninguém lá. E aquilo começou a andar atrás do meu tio, chamando pelo nome. Só que parecia que ele não estava escutando. Eu e os outros homens do outro lado do caminhão estávamos olhando sem entender nada do que se passava. Daí, logo escutamos um grito. E em seguida, veio correndo o meu tio e o motorista. Eles entraram rápidos no caminhão e foram dizendo para os outros entrarem também. Todos ali ligaram os caminhões e foram embora. O meu tio dizendo para ir o mais rápido possível. E quando chegamos perto da área mais habitada, o motorista parou o caminhão e saiu para tomar uma junto com o meu tio. Então, o meu tio logo perguntou se ele viu aquilo. E o motorista dizia: eu vi. Antes eu não estava vendo. Porém, um tempo depois eu pude ver. Eu estava sem entender nada, porque os outros 2 do caminhão começaram a perguntar o que você estava vendo. Então, finalmente o meu tio falou: eu estava escutando uma voz dentro do mato, uma voz de homem que queria falar comigo. Então eu perguntava se vocês estavam escutando, mas ninguém não escutava. Daí eu apenas achei que era cansaço. E por isso eu fui até o caminhão me deitar. E daí, quando eu dei a volta para abrir a porta, tinha um homem idoso de pé do lado da estrada. Ele olhou para mim e perguntou se eu estava cansado. Eu disse que sim. E foi quando ele me convidou para descansar na casa dele. E dizia que a casa dele ficava logo ali. Então, eu respondi que sim. Segui com esse senhor e ele continuou falando. Ele dizia que ele morou aqui fazia muitos anos e ele não conversava com ninguém. Então, eu perguntei ao velho por que ele morava no meio do mato. Foi aí que ele me disse que não havia como ele sair daqui, pois aquela coisa estava nos olhando na estrada. Perguntei ao velho o que é que estava nos olhando. Então, ele apontou para o mato e disse: aquilo ali. E quando ele apontou para o mato do meu lado direito, eu escutei uma voz bem longe, e era a voz do motorista me chamando. Não sei como eu estava dentro do mato, mas mesmo assim, eu ouvi a voz do velho dentro da minha cabeça. E só depois de um tempo que eu me dei conta que eu fui embrenhando no mato no escuro. E foi quando eu senti a mão do motorista no meu ombro. Falei para o motorista o que estava acontecendo, e ele também estava vendo o velho. E foi nessa hora que subiu um forte cheiro de enxofre. Olhamos na direção do cheiro e vimos um cão negro enorme, e os seus olhos amarelos brilhavam fortemente. Olhamos na direção do velho e ele não estava mais lá. Então, saímos correndo feito loucos daquele mato. E foi aí que gritamos para vocês irem para os caminhões. O meu tio, depois disso, não falava mais nesse assunto.
Ele ficou tão impressionado com o que aconteceu que nunca mais viajou à noite. E eu também não gosto de lembrar daquela noite, mesmo não tendo visto aquela criatura que o meu tio viu. E só de lembrar de como ele ficou depois daquela noite, eu tenho arrepios. E até hoje não sei explicar o porquê de só ele ter escutado o velho na estrada. E depois dele e o motorista terem visto um cão negro. Mas também não quero saber por que tudo isso aconteceu. E prefiro ficar só com essas lembranças e sem nenhuma explicação. Boa noite. Boa noite. Tenho 18 anos. E isso aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás. A minha tia tem uma casa no litoral de São Paulo, que fica em um condomínio fechado no meio da mata. E lá, os moradores só podem desmatar a área que for construir. Então, a casa tem um quintal enorme e coberto por árvores de todo tipo, cercado por uma cerca que separa a casa dela das outras. Lá não tem poste de luz, o que faz ficar um breu à noite, e só as casas têm energia elétrica. Eu nunca fui muito para lá, mas as poucas vezes que eu fui, eu nunca me senti bem. E sempre que chegava lá, eu já me sentia muito estranha. E o mesmo acontecia com a minha mãe. A casa possui 3 quartos, e as janelas dos mesmos dão para o quintal. Pois bem, a penúltima vez que fomos para lá, dividimos o primeiro quarto. Eu, a minha mãe e a minha irmã. Sendo que o meu pai ficou no segundo e a minha tia no terceiro. A minha avó dormiu na sala. Em uma dessas noites, eu e a minha irmã ficamos conversando até tarde, até mais ou menos 2 da manhã. E todos na casa já estavam no 10º sono, pois acordávamos cedo para aproveitar melhor a praia. Bem, era uma noite de lua cheia, onde o forte vento gelado uivava lá fora. E não demorou muito para nós duas começarmos a falar sobre assuntos de terror. Nisso, a gente escuta ruídos vindo do quintal. Parecia cascos de cavalo ou algo do tipo. Dava para ouvir muito bem, porque uma parte do quintal é de pedrinhas, e o trotar ia de um lado para o outro, passando pela nossa janela, ia e voltava. E todas as vezes que passava pela nossa janela, enxergávamos um clarão pelo lado de fora, como se fosse uma tocha. E como a janela era de madeira, dava para ver aquele clarão muito bem pelas frestas. Sentíamos que o que quer que fosse que estivesse ali, parava e depois de 5 segundos continuava com aquele trotar. A coisa fez umas 3 vezes esse trajeto, e eu e a minha irmã estávamos congeladas de medo. Então, quando aquilo parou na última vez na frente da nossa janela, a coisa deu um coice, ou atirou algo que fez um barulho muito alto, que se a janela não fosse de uma madeira muito forte, teria quebrado naquela hora. Em seguida, a coisa deu um relincho muito alto que parecia com um grito de mulher. Mas por incrível que pareça, ninguém acordou com o barulho. E nem mesmo a minha mãe, que estava no quarto, se mexeu. Em seguida, a coisa começou a cavalgar em volta da casa.
Eu e a minha irmã estávamos petrificadas e passou de tudo pela nossa